A nossa série é para a gente encorajar o que realmente é muito maior no reino de Deus. E o que é maior no reino de Deus? Não é quem aparece. De repente eu sei que não passa na sua cabeça sobre isso, mas não custa nada a gente repetir. A nossa igreja não é só quem está no domingo aqui no púlpito. A nossa igreja é justamente as pessoas que você nem tem noção. Às vezes, nunca vai ver essa pessoa no púlpito, nunca vai, de repente, ter um estudo dessa pessoa, uma oração dessa pessoa. De repente, você não tem nem noção do que acontece por trás das cenas, por trás daquilo que a gente entende ser importante na igreja. Quando eu olho nas Escrituras, tá certo? Quando eu olho nas Escrituras, eu vou perceber que pessoas são apenas mencionadas. Pessoas às vezes, têm colocado o nome, mas tem outras que nem aparecem. Eu estava lendo e estudando essa mensagem, eu comecei a pensar pessoas que aparecem, mas por trás dela tiveram pessoas que realmente contribuíram explicitamente, né? Por exemplo, para mim, um personagem que me inspira muito é Davi, uma pessoa comum como a gente, que surgiu de um lugar comum, fazendo algo normal, ali especificamente, pastor de uma de ovelhas, e Deus o levanta, o maior rei da história, o maior rei da história, o maior conquistador. Hoje Israel é o que é como estado, como território, por causa das conquistas de Davi. E eu observo na vida de Davi um profeta. Aparece uma vez na história, e ali o profeta Natã, num momento muito crítico, muito difícil na vida de Davi, aparece esse profeta. Ele só aparece uma vez. Não tem nenhum livro sobre esse profeta, não tem nenhum estudo sobre esse profeta, mas eu acredito que esse profeta contribuiu para levantar, para inspirar Davi. Eu leio o Salmo 51 e eu vejo ali Davi escrevendo, mas a mão, o coração, as palavras, a oração de um profeta. Quando a gente vê, não é? Na vida de Salomão, ele falando sobre os conselheiros, quantas pessoas contribuíram na vida de Salomão que nunca apareceram. Por exemplo, a história de Paulo é muito inspiradora. Você tem quase 60% do Novo Testamento escrito por ele, pelo apóstolo Paulo. E quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, ele não nasceu daquele jeito, ele não nasceu já escrevendo, ele não nasceu com essa visão. Quando a gente vai ver o começo da história de Paulo, tem uma pessoa, ele tem a visão de Jesus, mas a gente percebe, né? A gente não tem dados suficientes para afirmar, mas Paulo ele ficou, né, pelo menos 3 anos no anonimato. E desse período, quem contribuiu na vida de Paulo? Eu tenho absoluta certeza que teve ali uma família, uma pessoa. A Bíblia mostra ali, bem, né, 2 versículos, uma pessoa orando pelo apóstolo Paulo, Ananias, profeta. E assim, gente, desaparece da história. Pois essa pregação, essa mensagem é para inspirar você, que de repente as pessoas não vão saber, de repente você não vai ter aumentar o número de seguidores no Instagram, talvez o teu YouTube seja um fracasso, né? Mas o reino de Deus tem a importância da sua vida, é o que você faz por trás dos bastidores. Há um casal que o apóstolo Paulo, ele apresenta esse casal, e me permita estar sempre repetindo, você não vê nenhuma
oração deles, você não vê nenhum estudo deles, você não vê nenhum livro deles, você não vê, mas o que eles representaram na vida do apóstolo Paulo, através da amizade, através, né, de ajudando pessoas a conhecerem Jesus, servindo, abrindo a sua casa, o compromisso que eles tinham com Deus. E eu quero falar hoje sobre Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. Primeiro, o que é que me inspira? Primeiro, porque eles tinham meio de vida, eles trabalhavam, como muitos aqui. Trabalhavam, tinha o seu meio de vida, mas muito mais do que o meio de vida, o trabalho deles, eles tinham missão de vida. Atos capítulo 18, verso 3. Atos 18, verso 3, diz lá: e uma vez que tinham a mesma profissão, ou seja, Paulo, aqui é Paulo, não é? Uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles. Morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, eles eram fabricantes de tendas. Eu quero agradecer a Deus por você. Quero agradecer a Deus porque o que você tem feito no reino de Deus. E eu quero inspirar você a cada vez mais a entender que há uma diferença grande. Há uma diferença grande entre meio de vida e missão de vida. Uma diferença grande. Para mim mudou a chave, virou a chave, completamente virou a chave na minha vida quando eu descobri na minha vida a diferença, o que é que era meio de vida e missão de vida. Exatos 24 anos. Exatos 24 anos. Eu estava em uma viagem, eu ia uma reunião em São Paulo, e aí naquela época, eu dava um curso de finanças pessoais. E um amigo meu, pastor, ali em Palmas, me convidou. E assim, Costa Neto, vem dar esse curso de finanças pessoais para a igreja, na minha formação, contador, e advogado, tributarista, controller, né? Então eu fiz esse curso e dava esse curso para as pessoas e para a igreja. E eu fui. E aí eu disse assim, cara, eu vou, mas eu não posso ficar domingo, porque segunda-feira eu tenho que amanhecer em São Paulo. Tinha uma reunião em São Paulo. E ali eu comecei aquele curso sexta-feira à noite, e sábado de manhã, e terminava sábado à noite. Depois do almoço eu parei, e ali no hotel. Mas antes de chegar em Palmas, um fato muito importante. Eu estava em Brasília aguardando, era Fortaleza, Brasília, Palmas, eu estava aguardando meu voo em Brasília, e eu estava sentado ali no meu lugar, e aí veio uma pessoa orar por mim. E essa pessoa me conhecia e disse, Encostado, posso orar por você? Eu disse, pelo amor de Deus. E ele veio orar por mim, e ele disse assim, olhou para mim e disse assim, tu me amas? E usando aquele termo, né, que Jesus falou com Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ele disse assim, Costa Neto, na tua vida, um dia é como um ano é como 10 anos, não dá mais tempo, apacenta as minhas ovelhas. Ele orou por mim, e eu toquei minha vida. Quando foi do sábado, aquela voz, tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E eu me lembro que, depois do almoço, eu fiquei no hotel, e ali, aquela voz incomodava meu coração. E eu peguei minha Bíblia, fui orar, eu disse, Senhor, tu sabe que eu te amo, eu vim aqui te servir, eu sirvo, eu sou voluntário. Na minha antiga igreja, eu e a Neném, né, a gente servia, passei por todos os setores da nossa igreja, entendeu? Deus disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E Deus falou assim para mim, naquela tarde, assim, Costa Neto, você ama o teu trabalho, você ama
a tua missão de vida. Na verdade, você tem medo de entregar a tua vida para mim, porque tu confia naquilo que você ganha. Naquele momento, ei gente, a voz do Espírito jamais acusa, Júnior. A voz do Espírito não é para julgar as pessoas. A voz do Espírito é para mudar a nossa vida. E Daniel, ali eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus. Senhor, é verdade, eu tenho medo do Senhor. Eu tenho medo de entregar a minha vida, eu tenho medo de entregar o meu trabalho, eu tenho medo de entregar a minha profissão, eu tenho medo, Senhor meu Deus, me perdoa, mas a partir de hoje, eu quero, Senhor meu Deus, viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Gente, eu não saí dali, não fui pedir demissão, mas sabe algo, no meu coração saiu um peso, porque ali literalmente eu entreguei a minha vida para Deus. Eu comecei a entender que muitas vezes a gente investe demais no nosso meio de vida, porque nós não nascemos para ter missão de vida. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, homem de Deus, minha mãe também, mas eu cansei de ouvir do meu pai, Constante, você tem que trabalhar muito. Você tem que estudar muito para ser alguém. Você vai ser reconhecido quando você estudar muito, trabalhar muito. Quando você vai construir a tua vida, se você realmente for um excelente profissional. Eu fui criado desse jeito. E no meio da igreja, pregando o evangelho, ou falando do evangelho, eu não fui criado para viver missão de vida, não, gente. Missão de vida não se aprende com livro, não se aprende com mentoria, missão de vida não se aprende com terapia. Glória a Deus pelos terapeutas, glória a Deus pelas mentorias, glória a Deus pelos livros. Eu vou dizer no final dessa pregação como se aprende missão de vida. Daquele dia, daquela oração, tá certo? Depois de 6 meses começa a ser servideira. E depois de quase 5 anos, é que eu decidi assumir por tempo integral a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Meio de vida nos ajuda a construir longevidade. Projeto de longevidade. A gente compra roupa, a gente viaja, a gente compra comida. Meio de vida tem a ver com pagar a conta. Meio de vida tem a sua importância. Mas meio de vida é sobre essa terra. Missão de vida constrói projeto da eternidade. Missão de vida é sobre eternidade. Eu declaro, abre assim as tuas mãos, eu declaro meio de vida abençoado. Eu declaro Deus te dando projetos ousados. Eu declaro recursos. Eu declaro abundância. Eu declaro, o teu meio de vida vai ser uma abundância. Deus vai te abençoar, mas muito mais. Eu declaro que Deus vai usar o teu meio de vida para fortalecer a tua missão de vida. Eu declaro que muito mais alegria em fazer a missão de vida, fazer através do teu meio de vida, do teu consultório, da tua empresa. Eu quero declarar com os teus dons, eu quero declarar os teus recursos, eu quero declarar que a tua vida é consagrada para enxergar pessoas e fazer com que pessoas sejam realmente tocadas por Deus. Eu vou declarar que o teu cliente vai ser a tua maior alegria de falar de Jesus, o teu colega de trabalho. Eu quero declarar que onde você vai trabalhar, as pessoas serão impactadas com a tua missão de vida, porque Deus abençoa o meio de vida quando nós temos missão de vida. Meio de vida pode mudar, gente. Meio de vida pode mudar. Hoje você pode ser empresário, amanhã você pode ser, depois você muda. Meio de vida muda, meio de vida muda.
muda, mas a nossa missão de vida jamais. Agora eu te digo uma coisa, meio de vida traz estresse, meio de vida às vezes a gente fica chateado, meio de vida é sobre atividade, mas missão de vida traz prazer, missão de vida traz prazer. Ai pastor, eu estou cansado, ai pastor, eu estou assim meio estressado, sabe de uma coisa, eu tô cada vez mais assim, sabe aquela coisa, sexta-feira quando chega, olha o que é que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque você tem investido demais no teu meio de vida. Começa a viver missão de vida, da glória a Deus por isso. Eu olho a vida de Priscila e Áquila, eles faziam tenda, eles tinham meio de vida, mas a gente vai perceber na vida deles a alegria de compartilhar Jesus, a alegria de falar de Deus, a alegria de inspirar as pessoas. A vida de Priscila e Áquila, eles inspiram o meio de vida, mas também essa saúde, esse equilíbrio da missão de vida. Quando eu olho para a vida de Áquila e Priscila, eu vejo que não existe protagonismo, mas impacto. Priscila e Áquila não estavam no centro das atenções, eles não eram como Paulo, que pregava para multidões, nem como Apolo, admirado por sua eloquência e talento. Depois você vai ler, eu encorajo você hoje à tarde, tirar para ler aí Atos capítulo 18, capítulo 15, 16, 17, 18, e você lê isso. Eles foram essenciais para formar líderes como Apolo, fortalecer o ministério de Paulo e Timóteo. Enquanto muitos querem ser a estrela principal, Priscila e Áquila escolheram estar nos bastidores, dando suporte, servindo. Tinha um ministério de grande alcance. Eles hospedaram Paulo, eles discipularam Apolo, eles apoiaram Timóteo. Não tinham problema em ficar à sombra de grandes nomes do Evangelho. Eles não tinham crise de protagonismo. Isso nos ensina algo essencial. Deus nos chama para sermos famosos, mas para sermos fiéis. O impacto verdadeiro não está na visibilidade, mas na obediência. E quando a gente olha no corpo, na estrutura do reino de Deus, a estrutura do reino de Deus não é piramidal, ou seja, Deus é o chefe e nós somos os servos, na base da pirâmide. Não, Deus pode fazer e Ele tem poder de fazer todas as coisas, e Ele fez todas as coisas do nada, Deus fez todas as coisas. Nós seres humanos nós temos visto transformações tecnológicas, coisas incríveis na tecnologia, mas tudo de alguma coisa para outra coisa. Deus fez do nada, todas as coisas, porque Ele tem poder. E Ele poderia fazer todas as coisas, gente. Ele poderia, Ele mesmo, sem Costa Neto, está falando para o seu coração. Mas eu tenho um prazer de apenas ser canal de Deus. Deus poderia fazer todas as coisas, por quê? Porque no reino de Deus não é sobre pirâmide, no reino de Deus é sobre corpo. É corpo, gente. É saber que o corpo, a igreja dele, funciona com pessoas comuns como você. Deixa eu dar só um exemplo. Você vê, no nosso corpo, a gente tem visibilidade de pouquíssimos órgãos. Você vê minha mão, você vê os meus braços, meus olhos, minha boca, meus ouvidos. Mas o meu braço só funciona por algo que ninguém vê, que é o osso, que é o músculo. A minha boca, os meus olhos, a capacidade de falar vem por um órgão que ninguém vê, atende isso, é o cérebro. Então o corpo de Cristo funciona desse jeito, alguns órgãos, alguns membros serão vistos,
Mas vem cá, tem muita gente que está fazendo o reino de Deus e ninguém está vendo. E essa pessoa é você. Você não tem noção, a sua vida é importante. Isso aqui não é uma frase, isso aqui é verdade. A sua vida tem importância, a sua oração tem importância. Ei, o seu amor por uma pessoa tem importância, o seu investimento, a sua ligação, ei, o seu café com outra pessoa tem importância, a sua vida no reino de Deus, e glória a Deus, porque tem muito mais gente que não aparece e que está fazendo do que membros que estão aparecendo. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, e continue sendo membro. Às vezes não aparece. A outra coisa que eu vejo na vida de Áquila e Priscila é que eles colocaram seus recursos e serviço, né? Colocaram seus recursos a serviço do reino de Deus. O apóstolo Paulo menciona, mais uma vez, o casal, em Romanos capítulo 16, versos 3 a 5, e ele começa o verso 3 dizendo assim: saudai a Priscila e Áquila, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Também, e o 5, a igreja que está na casa deles. E aí quando a gente vai perceber que quantas pessoas têm aberto o lar, dado o tempo, os recursos, o ombro. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, eu volto já. Liderar GC é realmente, eu não sei que palavra exatamente usar, porque ver cada criança crescendo, hoje eu tenho quase 6 anos como líder de GC, e algumas crianças hoje que eu liderei estão no A13, e elas hoje passando por mim, chamando tio, ei tio, tudo bem? E quase da minha altura. É incrível ver como Jesus, ele trabalha nelas e faz com que elas permaneçam na igreja. Elas continuem na casa dele, continuem a edificar ainda mais a igreja, e ver isso alegra meu coração. E a minha história sobre liderança foi que no ano de 2020 eu fui convidado a liderar um grupo de crescimento aqui na nossa igreja, e algo que foi muito especial para mim é porque eu nunca tinha pensado sobre liderança, eu nunca tinha sonhado ou almejado coisa do tipo. Hoje nós estamos na coordenação pastoral do A13 Uni, e teve a mão da primeira pessoa lá do início que investiu na minha vida, mesmo que ninguém soubesse. Talvez seja algo que até mesmo para ela tenha sido natural, tenha acontecido algo de forma espontânea, mas foi algo que marcou a minha vida, que deixou um legado na minha vida, e que se hoje eu me sinto parte, eu me sinto pertencente, eu me senti acolhida, e fez eu permanecer no GC, na igreja, no ministério, foi por causa, com certeza, do incentivo dela lá no comecinho. Foi graças a Gabi Militão, lá no começo, que investiu na minha vida, que me liderou sabiamente, com muito amor. E aí hoje fez eu estar aqui vivendo com todo o amor. Verdade. E através do GC, eles tentam também alcançar outros adolescentes da própria comunidade, eles tentam levar outros meninos para o GC, para conhecer mais sobre a palavra de Deus. E no acampamento foi um divisor de águas, porque eles tiveram mais intimidade, sentiram mais a presença de Deus, e isso fez uma total diferença para eles. Eles se entregaram na tribo, se entregaram nos cultos, e o Senhor foi presente naquele momento e está sendo presente em todos os momentos da vida deles. É muito gratificante fazer parte de algo tão grande, que é levar adolescentes para conhecer mais da palavra de Deus. Saber que a gente está ali para fazer a diferença na vida deles, né? Que a gente não aceitamos mais perder esse mundão, não aceitamos mais perder essas vidas, e a gente sim, queremos ganhar essas vidas para Jesus. E esse foi realmente o propósito, recuperar essas vidas e ganhar essas vidas para Jesus, que a gente sabe que vale a pena. E como o nosso pastor sempre diz, né? A gente só dá certo com Jesus. Acho que eu diria que existe
um poder muito grande em ser um coadjuvante, em ser alguém que não rouba para si uma glória que não é nossa, porque a glória é de Deus, que não chama para si a atenção, mas que no último dia, quando todas as coisas se findarem, ele vai poder ser reconhecido. Ele vai ouvir do nosso Pai: eu te conheço. Eu acho que esse é o maior privilégio, o maior prazer que eu posso dizer para você, que talvez sonhe com isso, de uma liderança, de investir tempo nas pessoas, que ser reconhecido por Deus lá no final é muito mais compensador e satisfatório que qualquer alegria que a gente possa ter no momento, porque pessoas nos validam, porque pessoas batem nas nossas costas e dão tapinha e reconhecem alguma coisa. Acho que no final de tudo, ouvir filho bom e fiel é o que mais importa. Glória a Deus. Você pode exaltar o nome de Jesus. E a gente nem quer, às vezes, com certeza eu vou estar esquecendo de pessoas, mas eu quero, nesse momento, agradecer pela sua vida. Você líder, coordenador, você que tem feito diferença, co-líder, você que tem investido na vida de pessoas, eu quero agradecer pela sua vida. E me inspira na vida de Áquila e Priscila, pessoas fora de cena, mas viveram missão de vida, mesmo tendo meio de vida. Viveram, impactaram muito mais do que foram protagonistas. Doaram a sua vida, envolveram, colocaram a sua vida, a sua casa, seus recursos, seu tempo para Deus. E eu quero terminar dizendo assim, quando eu olho a vida de Áquila e Priscila, eu vejo lealdade, eu vejo tempo, eu vejo que eles não desistiram ao longo do tempo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 19, 2 Timóteo capítulo 4, verso 19, o texto, Paulo, ele fala, saudações a Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Aqui Paulo estava falando, já são quase 15 anos, de 15 a 17 anos, Priscila e Áquila continuavam leais. O senhor falou que ia dizer como é que a gente vive isso aqui. Por que Áquila e Priscila, eles são exemplos hoje, inspiração para a nossa pregação? Como? Mas como é que a gente se torna essa pessoa? Como é que a gente dá? Como é que a gente ama? Como é que a gente serve? Só existe um meio, gente. Uma forma. Relacionamento com Deus. Eu não nasci escrevendo. Eu não nasci falando. Eu não nasci andando. Eu aprendi a andar. Eu aprendi a escrever. Eu aprendi a falar. A gente não nasce generoso, a gente não nasce amando pessoas, a gente não nasce se importando com gente, a gente não nasce. Só existe uma forma, quando a gente tiver um encontro com Deus. Jesus falando dele mesmo, não foi João que falou de Jesus, foi Jesus falando dele. João capítulo 3, ele estava conversando com Nicodemo, e ali no capítulo 3, ele diz, porque Deus, ele está falando dele, porque o meu Pai, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, ele está falando dele, que me enviou, para que o mundo não pereça, fala comigo, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero ler uma palavra. Quero lembrar uma palavra desse texto: não pereça. Jesus Cristo veio para a gente não perecer, para duas coisas: para a gente não perecer e para a gente ter vida. Perecer. O que é perecer, gente? Eu, quando faço compra lá em casa, uma das coisas que a neném diz assim: meu filho, dá uma olhadinha na data de validade. Procura os produtos cuja data de validade é mais longa.
Quando eu vou comprar medicamento, eu olho a data de validade. Ninguém come comida perecida, estragada, data de validade. Deixa eu falar uma coisa: sem Jesus, sem Deus, a sua vida tem data de validade. Você não serve. Me desculpa a expressão, você morre. Sem Jesus, a gente perece, se estraga. Sem Jesus, sem Deus, a vida se estraga. O único que dá vida e arranca a data de validade se chama Jesus Cristo. Porque só com missão de vida a gente começa a experimentar a verdadeira vida. É bom fechar um negócio, é muito melhor ajudar uma pessoa. É bom ver o faturamento crescendo, é maravilhoso, mas é muito melhor eu trazer um casal para minha casa e ajudá-los a conhecer Jesus. Traz muito mais alegria. Aquele contrato fechou, é maravilhoso, mas não tem como eu ter orado, eu ter visto essa pessoa sendo transformado. Eu tenho visto isso, ei gente, eu tenho celebrado isso, eu tenho ficado feliz com relação a isso. Ei, como é bom a gente ver que Jesus hoje ainda usa gente como eu, gente como você, para que o nome dele seja conhecido. É bom demais a gente poder contribuir na vida de pessoas. E hoje eu vim dizer aqui que ele, Jesus Cristo, está aqui. A solução para a minha vida e para a sua vida é ter um profundo relacionamento com ele. Eu vejo aqui pessoas no passado se estragando, mas hoje, por causa do Espírito de Deus, elas vivem a vida abundante. E eu quero declarar na sua vida Jesus Cristo. Eu quero declarar o Espírito de Jesus. Eu quero declarar a alegria de Jesus. Eu quero declarar a missão de vida que vai vir através da sua intimidade com o Pai. Eu quero declarar que o Espírito de Deus vai te encher do amor de Deus. Os seus olhos vão brilhar com a missão de vida, porque por causa de Jesus Cristo, o fundamento da tua vida vai ser o poder do Espírito de Deus, que repouse sobre você, o Espírito de Jesus, o amor de Deus, que o Espírito Santo te leve a uma intimidade com o Pai, que a presença dele esteja sobre a sua vida, e você se levante, para cumprir a tua missão de vida. Eu convoco você a ficar em pé, a levantar suas mãos e dizer: Espírito de Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que você diga, abre a tua boca e diz: me usa, Jesus, me usa, Jesus, me usa, Jesus. Eu quero ser usado por ti, Senhor, me usa, Senhor.